Vamos participar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Como foi divulgado, nós estamos numa caminhada em algumas semanas, uma jornada de mensagens. Serão 7 semanas sobre o tema os ais de Deus, né? O que Deus teria que dizer ai? Falamos na primeira semana sobre esse ai divino quanto aos bêbados errantes. Se você não pôde acompanhar no último domingo, depois você acompanha lá no canal do YouTube, o canal Gama e Prisma, editora da nossa igreja, e você vai então acompanhar toda essa série de mensagens. Mas nesse momento, mesmo assentados, você pode ler comigo aí o livro do profeta Isaías, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 1, farei leitura na versão Nova Almeida atualizada, e você vai perceber que há alguma diferença se você tem uma Bíblia revista corrigida ou revista atualizada, mas eu vou explicar isso. Isaías 29, versículo 1 diz: ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, ministra os nossos corações, sabedoria dos altos céus, dá-nos discernimento quanto a tudo o que será dito. Que seja a Tua palavra, Senhor, que o profeta se esvazie e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Então, como eu estava dizendo, nós iniciamos na semana passada essa série de mensagens falando dos bêbados errantes, também pautado no livro do profeta Isaías. Na versão corrigida, a palavra aparece Ariel. Na versão revista atualizada aparece lareira. Se você leu na sua Bíblia lareira de Deus, na verdade, a versão original traz a palavra Ariel, que vai significar lareira. Era um modo de Deus se referir a Jerusalém. Então, tanto na versão Ariel quanto lareira, Deus está falando com Jerusalém. A lareira, porque do latim vem protetor da casa. Então, na versão Almeida Revista Atualizada, a ideia que dá é que o autor ou o tradutor da palavra de Deus quis dar essa conotação real do quanto o povo de Deus se sentia lareira, do quanto o povo de Deus se sentia carvão aquecido, demonstrava através das suas festas, do seu modo de agir, não só entre eles, mas entre outras nações, demonstrava uma relação com Deus muito forte.
Sabe quando nós queremos mostrar algo para alguém? Era Israel mostrando ao mundo da sua época que eles tinham uma ligação com Deus muito forte. Nós poderíamos dizer que eles eram aquecidos, não é? Pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor. Mas Deus usa o profeta Isaías para chamar a atenção e dizer que essa lareira está com algum problema. Porque eles passaram a viver de um modo a confiar no seu jeito de viver e não naquilo que Deus dizia para eles. Eles passaram a confiar mais no modo de se apresentar. Veja, quando alguém se apresenta e diz, eu sou um excelente profissional da área tal. Não necessariamente ele é. Ele pode até ser. Mas depois que você contrata o serviço é que você vai entender se realmente é um bom profissional. Não é pelo cartão de visita, não é pelo modo que ele fala, não é por aquilo que ele diz fazer ou que ele já fez. Você vai ter que experimentar. Porque a ideia de termos a qualidade de vida, ou a qualidade profissional, ou a qualidade da adoração, tem que vir do outro lado e não de nós mesmos. Eu não posso me sentir adorador sem ter a certeza de que Deus recebe a minha adoração. Eu não posso me sentir santo o suficiente e me esquecer que eu estou no mundo de pecados. Eu não posso me despreocupar com as vestes que eu estou nesse dia usando, as vestes brancas que o sangue de Jesus nos entregou, e me esquecer que o mundo está num lamaçal de pecados, que a qualquer momento eu posso sujar as minhas vestes. Veja que Deus vai usando aqui o profeta para chamar a atenção do que eles se sentem. O que eles se sentem? Eles se sentem Ariel, na tradução lareira. Eu não sei se você conhece algum crente que diz ser fogo puro. É uma expressão muito usada nos últimos dias, né? Há uma comoção sobre um avivamento, há uma comoção nessa geração de viver um ambiente de adoração. Quando a gente fala de música, por exemplo, eu entendo que o louvor é excelente para adorarmos, mas há determinadas canções que nem parecem canções para Deus. Quando você lê a composição, a letra, o poema, você diz, o autor está falando para Deus ou para alguém que ele conhece? Quando nós percebemos alguns ritmos que quase entram no nosso modo de culto, como se fosse um mantra. Você sabe o que é um mantra? Mantra é aquilo que vai e volta, que repete e repete. Nesse sentido, sabe? Aquela coisa que não tem evolução. Eu não estou falando para música, eu estou falando para a gente entender que há determinadas canções que trazem o ápice da adoração, mas outras ficam estagnadas, e aí a gente começa a pensar se Deus está recebendo isso. Se isso não virou um modismo, temos que nos preocupar, queridos. Será que o que eu estou dizendo para Deus realmente agrada ao Senhor? Será que aquilo que eu digo, será que o meu glória, glória, aleluia, representa de verdade uma adoração? Ou eu estou fazendo isso porque todo mundo faz, porque todo mundo vai me ver? Isso tem que ser pensado. E era o que Deus estava fazendo. Quando Deus começa a usar o profeta Isaías para se dirigir a Jerusalém e usa essa ilustração de lareira ou de Ariel, é porque Deus está preocupado com o livre-arbítrio, ou como alguns preferem dizer, a livre agência. O que é o livre agência? É quando nós decidimos as coisas simples por nós mesmos. Quem gosta muito de discutir isso são os puritanos do Evangelho, né? Principalmente os calvinistas. Depois você entra aí na nossa academia de líderes, você vai entender um pouquinho mais. Mas tem pessoas que gostam de dizer, mas por que o livre-arbítrio? Bom, o livre-arbítrio, na verdade, seria entendido entre a escolha do bem e do mal. O livre-arbítrio é para escolhermos o bem e o mal. A livre agência, ou seja, o meu modo de agenciar a minha vida, são escolhas que eu faço corriqueiras. Você escolhe a roupa que vai vestir, onde quer morar, o lugar que vai sentar na igreja. Isso não é livre-arbítrio, isso é livre agência. O livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. É olhar o pecado e identificar o pecado. O que Cristo faz conosco? Ele não age na nossa livre agência, ele age no nosso livre-arbítrio. Ele nos capacita, através do Espírito Santo, a fazermos as boas escolhas. Isso se ouvirmos a voz dele. Do contrário, você vai encontrar crentes que já foram santificados, batizados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não sabendo fazer boas escolhas.
E aí quando Deus olha e diz, olha aí uma lareira falsa. Você já viu fogueira que não tem calor? Outro dia eu estava no centro do Rio de Janeiro, estava nesse período festivo, né? De festas de fogo, essas coisas aí culturais e etc, etc. E eu estava numa loja descontraído, de repente eu olho para o lado e me assusto com uma fogueira. Mas não era uma fogueira. Era um papelzinho vermelho, um ventinho e uma luz forte. Mas sabe que eu estava tão despreocupado? Quando eu olhei, tomei aquele susto e parecia real. De verdade, irmãos, eu fiquei tão assustado com aquilo. Achei bonito, né? Mas eu botei a mão pertinho para ver se tinha calor. Eu fiz papel de bobo e coloquei a mão pertinho e era aquele ventinho fresco. Ou seja, parecia uma fogueira, mas não era. É disso que Deus está falando, sobre isso, essa ideia de não sabermos usar as nossas liberdades. Somos livres para dizer quem somos, para mostrar quem nós somos, e muitas vezes não somos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então é lícito a você se sentir fogueira. É lícito a você, no momento do louvor, da palavra, dizer glória a Deus, aleluia, ter um coração avivado, independente de rótulos, né, que tem essa rotulação tão estranha. Um é pentecostal, um é tradicional, o outro é neopentecostal. Esqueça isso, isso é coisa de teologia, isso é coisa de crítico, de teologia. O que nós somos? Crentes ou não crentes, cristãos ou não cristãos, verdadeiros ou falsos, só isso. Se eu me sinto bem no silêncio, eu glorifico a Deus no silêncio. Se eu me sinto bem no calor do momento, eu glorifico a Deus no calor do momento. A ilustração que eu uso desde quando eu me converti, e todos sabem, é que você não pode gritar gol sem que aconteça o gol. Às vezes a gente se engana, né? Sabe quando a bola passa rente à trave assim e pela TV não dá para você ver se foi gol? E você até grita gol, você pula do sofá, e aí diz, não, foi para fora, porque na visão, a impressão que dava. Tá, a gente pode cometer esse erro, mas eu tenho que estar atento, porque eu estou falando das coisas de Deus. Eu não posso dizer glória a Deus se eu não entendi o que o pregador falou. E se a gente não prestar atenção, a gente vai viver como uma fogueira acesa que não tem calor. Uma fogueira que não queima, uma fogueira que, se pensarmos no fogo, a primeira coisa que entendemos é que o fogo cauteriza. Você já viu uma ferida aberta que na guerra precisa ser cauterizada pelo fogo? Quando os soldados aquecem a faca no fogo e queimam a ferida, o fogo tem que queimar, senão ele não é fogo. E nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Ainda no apóstolo Paulo, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículos 23 e 24, diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha aí. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Se nós pensarmos nas palavras do apóstolo Paulo, nesse chamamento de Deus, nesse momento de Deus falar através de Isaías ao seu povo, a Jerusalém, alguma coisa tem sentido quando nós ligamos os textos do Antigo Testamento e do Novo e percebemos que Deus está dizendo, você pode até se sentir lareira, mas o que você não pode é não ter calor. Você pode até se sentir fogueira acesa, mas na hora de queimar o pecado, se não tiver calor, não serve para nada. Não adianta. Não funciona assim. Quando nós estamos, isso é questão de sobrevivência, né, na selva, para assustar os animais, é usada a fogueira. Mas não é só pela luminosidade, é pelo calor. Então, se você pega uma fogueira artificial, vai fazer um acampamento, coloca a pilha e coloca ela funcionando, vai ser só o momento de clarear o acampamento. Os animais selvagens vão atacar. Você só consegue afugentá-los se tiver calor. Eles são atraídos pela luz, mas quando eles percebem que há o calor, há o temor do fogo. Daí nós entendermos, queridos, quando nós falamos tanto de salvação, de céu e de inferno, e a gente fala do calor do inferno e as pessoas não prestam atenção, até o dia que queimam a mão,
até o dia que sentem o calor das chamas do inferno. Isso é muito sério, irmãos. Lógico que nós não vamos pregar mensagens apenas falando do inferno, senão de que valia a pena falar do céu? Eu prefiro falar do céu, mas eu não posso deixar de advertir que o inferno é real. E o calor do inferno não é brincadeira. Se a gente não entender isso, falta um pouco de conversão. O que Deus está falando para Israel, através de Isaías, é que esse povo ainda não está convertido suficientemente. Esse povo ainda não entendeu o que é ser povo de Deus. E isso nós estamos falando de alguns milhares de anos atrás. Não estou nem contextualizando ainda para os nossos dias, porque algo estranho está acontecendo. A ideia de sermos um crente fogo puro, canelinha de fogo, avivado, batizado, espiritualizado, nem sempre reflete o resultado de uma vida transformada por Deus. A transformação que nós precisamos vai ser o ponto-chave para Deus julgar se nós estamos aptos ou não a ir para o céu. Não é o que nós dizemos, não é o que nós fazemos, não é o que nós mostramos, é quem nós somos, de verdade. E aí nós precisamos entender um pouquinho que Deus não estava falando de algo que ele apenas percebeu, mas que as nações ao redor haviam percebido isso. O Israel que tanto dizia, Deus está conosco, o general dos exércitos vai vencer as batalhas. Quando Israel perdia uma batalha, os inimigos começavam a pensar, que Deus é esse que permitiu que Israel perdesse uma batalha? Sabe essa guerra espiritual que a gente vive de mostrar Deus através das coisas que temos? Infelizmente, isso é muito presente nos nossos dias. Não é? A gente quer mostrar Deus através das coisas que Ele fez. Olha, o que Deus me deu, um carro, aí eu testemunho do carro. Olha, Deus me deu a cura, eu testemunho da cura. Isso é positivo, mas se eu mostrar Deus apenas pelas coisas que Ele faz, o dia que Ele não quiser fazer, como eu mostro Deus? Eu tenho que pensar sobre isso. Como eu mostro para esse mundo um Deus que tem poder para fazer, mas tem poder para não fazer também. Um Deus que sabe o que pode ser feito, mas se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Ele não recebe ordens humanas. Então, quando Israel começa a mostrar o Deus, o Jeová Shalom, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, sabe, ele começa a apresentar os nomes através das evidências, ele vai dizendo para as nações, o meu Deus é mais forte. Mas quando se deparam numa derrota de uma batalha, como é que eles vão apresentar Deus? Cadê o Deus de Israel? Permitiu que eles fossem para a escravidão, para o cativeiro? Isso é muito presente, queridos. Os judeus, você sabe que eles viviam um tempo, né, se sentindo o povo escolhido, e realmente eles são. Ou sempre foram, desde quando a Bíblia começa a relatar a relação desse povo com Deus. Desde quando eles eram ainda hebreus, desde quando eles saíram lá de Ur dos caldeus com Abraão, começou a formar um povo, e as nações ao redor começou a perceber que tinha ali um povo da linhagem do pai Abraão, que tinha um Deus forte, um Deus invisível, mesmo saindo Abraão de uma terra de idolatria. Israel que está se formando agora na boca de todos. Quem é esse povo que vem lá de Ur dos caldeus? É um povo que adora um Deus invisível. Isso é muito estranho para aquela época. E parece que nos dias atuais também. As pessoas estão necessitando mostrar um Deus que possuem e não um Deus que os criou. Sabe como a coisa está se invertendo de tal maneira que há crentes acreditando mais no poder da denominação, mais no poder do jeito dele ser, do jeito dele se comportar, do que na ação de Deus propriamente dito. Daí a gente vê muitas pessoas dizendo o que são e daquilo que não são. Daí a gente se decepcionar tanto com algumas pessoas que se dizem santas e não são. Porque a gente acaba confiando mais no que as pessoas dizem que são e não do que realmente elas são. Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Visão de João sobre a salvação, o momento da igreja restaurada. Então, ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Veja aqui, João não está vendo só judeu no céu. João está vendo muita gente que não tem nada a ver com o judaísmo.
João está vendo gente de todas as línguas, tribos, povos, nações. João está vendo uma mistura de raça. João está vendo uma seleção diretamente de Deus. Os eleitos de Deus, e não apenas um povo. Não apenas aquele povo que geograficamente se via como povo exclusivo de Deus. Veja que a ideia de exclusividade para Deus não tem a ver com você estar na igreja, mas você ser igreja. Exclusividade para Deus não é você se sentir salvo porque se batizou, é viver como salvo, alguém que valoriza o batismo. É bem diferente, irmãos. Então, eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse povo misturado, de cores, raças, línguas, tudo diferente, de altura, de repente todos ficaram iguais porque todos vestiam vestes brancas. Deus dá a esse povo agora uma identidade, e João vê como vestes brancas, no sentido de santidade. Então, o que João está dizendo? Que Deus, o Senhor, suscitaria entre o povo de Israel alguns que seriam feitos lareiras, de verdade. Lá no verso 2 do texto de Isaías que nós lemos, no entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, como lareira de verdade. Depois que Deus começou a apertar o povo, ali as nações começaram a ver os remanescentes que realmente eram servos de Deus, que não se venderam para adorar deuses estranhos, que não abandonaram o Deus de Israel. Sabe o crente que quando está na igreja, está indo tudo bem, mas quando ele passa um aperto, ele abandona a igreja porque ele desacredita do agir de Deus? É isso. Que Deus estava dizendo que ele ia apertar o povo, e nesse aperto que ele daria, sabe quando a gente aperta para espremer? Alguns seriam selecionados como verdadeiras lareiras de Deus. Mas ali também se revelariam os mornos, aqueles que se dizem servos de Deus e não são. Aqueles que se dizem santos o suficiente para ir para o céu, mas não estão. São os mornos. É como se você tentasse, eu já tive essa experiência, no meu dia a dia, de ler lá na receita do bolo a temperatura que você tem que deixar no forno. Mas você está com pressa para comer o bolo. Você liga o forno, coloca logo lá a bandeja, o tabuleiro, daqui a meia hora você vai lá, abre o forno toda hora, aí quando você vai comer, o bolo desandou, o gosto não é o mesmo, porque eu não respeitei o prazo, eu não respeitei a temperatura, eu não respeitei nada. Eu queria que fosse do meu jeito, não é do nosso jeito, não é do nosso jeito, irmãos. Apocalipse 3, versículo 16, assim porque você é morno, olha o que Deus diz, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa frieza espiritual não tem a ver com o fato de eu dizer ou não glória a Deus. Não tem a ver com o fato da gente não sair pulando igual pipoca. Isso é comportamental. O que Deus está falando é que o que realmente nós somos, se você está aqui dentro ouvindo a mensagem do Senhor com vontade de dizer glória a Deus e não diz, olha, pode se liberar, irmãos, porque nós estamos num lugar para dar glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas eu não posso ser tolhido, a não ser que eu tenha dúvida se realmente eu estou glorificando a Deus ou se eu não estou entendendo nada do que o pregador está dizendo. Tem isso, viu? O que eu já vi de pessoas dando glória a Deus na hora que o pregador fala coisas que não é para dar glória a Deus. Porque a gente está entrando no modo automático. Eu sou crente no modo automático. E hoje é dia de ir para a igreja, né? E é mesmo, domingo. Tá bom, vou botar minha roupa. Você está no modo automático. Colocou o relógio para despertar, para lembrar você que domingo é o dia do Senhor? Ou você no sábado já dorme preocupado com a hora, porque domingo você tem que estar na igreja, porque você ama estar na igreja? O modo automático não deixa a gente viver assim. Então o que Deus está fazendo? Isaías está sendo usado para dizer que haveria um castigo para os mornos. Quem são os mornos? A brasa apagada. Vou voltar lá no texto de Isaías 29, versículo 3 e 4. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então
lançada por terra do chão, você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Essa é uma expressão bem poética para falar de um clamor do povo em que agora eles estão sendo realmente batizados. Quando não estamos preocupados se falamos língua de anjos, línguas estranhas ou línguas estrangeiras ou qualquer coisa parecida, mas quando nós estamos sendo esmagados por Deus nas nossas lutas pessoais, e a gente, quando dobra o joelho para falar com Deus, a gente não tem uma oração decorada. A gente começa a falar palavras que a gente nem sabe o que está dizendo, mas a nossa alma sabe. Quando nós clamamos aos burburinhos falando com Deus, são murmúrios diante de Deus. Quando a gente começa a falar e a gente não tem controle mais da palavra saindo da boca, agora você entende o que é uma língua estranha. Você lembra quando Ana vai diante do sacerdote Eli, e de ano em ano ela vai, você conhece a história, lindíssima, ela não tem filhos, a rival dela, Penina, tem filhos, e o seu marido Elcana vai de ano em ano levar ofertas ao Senhor, como era costume de Israel. A Bíblia diz que Ana, ela pede um filho a Deus, que depois vem a ser o grande profeta sacerdote Samuel. Mas o texto lindo é quando ela começa a se ajoelhar e ela começa a chorar. É uma oração com choro, irmãos. Só ora chorando quem está sentindo dor. Tinha uma canção antiga de um cantor da minha conversão, que ele dizia: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Mas não é para a gente fingir que está chorando. Não é para a gente imitar gemido. É para a gente sofrer. É para a gente entender que às vezes precisamos ser esmagados para realmente buscarmos a Deus como convém. Porque nós entramos numa zona de conforto, né? A gente vai entrando num comodismo de falar com Deus orações prontas. Isso quando a gente não decora a oração. Deus não se agrada disso, irmãos. Nós não podemos dizer para o mundo que nós somos luz e não termos luz acesa. Nós não podemos dizer para o mundo que nós vamos queimar o pecado ou somos contra o pecado e o pecado está ao nosso redor ou dentro de nós. Nós não podemos experimentar isso, não podemos passar essa vergonha. Verdadeiramente o que Deus está falando, que nós temos que ser fogo de verdade. Do contrário, não será apenas Deus espremendo o seu povo, vai ser um castigo. Versículos 5 e 6 do texto de Isaías: mas a multidão dos seus inimigos será como pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Pensa no castigo, e isso acontecerá de repente, num instante, hein? Quando menos imagina. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, com grande estrondo, tufão de vento, tempestade, labaredas de um fogo devorador. Então você se sente labareda, você vai entender o que é labareda. A gente começa a olhar para o nosso mundo atual, irmãos, a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo com a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre deixando um legado de comunhão, de partir do pão, de vida de adoração, de abrir mão das coisas desse mundo para viver de modo simples. A igreja vai na direção contrária. Humildade na igreja não se encontra mais. Partir do pão, para quê? Comunhão, é melhor eu ficar na minha casa, assistir pela TV o culto. A igreja está indo na contramão, tem alguma coisa acontecendo. Será que não dá para a gente perceber que a gente não pode só dizer que é filho de Deus sem mostrar que somos filhos de verdade? Porque filho é aquele que obedece. Pela manhã você foi ministrado, o reverendo falando sobre deserdar filhos. Quem estava aqui estava atento ao que ele disse. Deus pode deserdar, basta não sermos filhos. Toda a herança que está liberada para os filhos pode ser tirada a qualquer momento. E isso nós já vimos no contexto histórico, quando Deus chama Israel de filhos, geração legítima, e eles começam a errar com Deus. E Deus diz: então, vou suscitar um povo espalhado por toda essa terra que vai me servir em espírito e em verdade. E aí é quando a gente diz que Israel vai perdendo o direito de ser filho, mas não são aniquilados.
porque eles também podem ser filhos. Dia 13 de agosto, vamos receber aqui um judeu que acredita em Cristo, então ele é messiânico. Alguém que poderia se manter na tradição judaica, mas disse, opa, peraí, eu creio em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? É Deus levantando dentre aquele povo aqueles que querem fazer a vontade de Deus através do reconhecimento de Jesus. Não há diferença nenhuma. A questão dele ser judeu é apenas porque ele nasceu em Israel. Não há diferença alguma. Então a gente começa a perceber aqui, queridos, que Deus vai permitir um castigo severo. E no contexto de Israel não é um castigo qualquer. As nações vão exterminando Israel. Cativeiro, guerra, as mulheres, as crianças, os velhos, os gados, tudo sendo dizimado e Deus permitindo. Para quê? Para que o povo entenda, olha, isso é muito sério, hein? Para que o povo entenda que nós temos que confiar em Deus. Vamos já na próxima, já estou deixando aqui uma pulguinha atrás da orelha, porque a gente vai dizer, se Deus permitir, semana que vem, porque vamos estar na terceira mensagem sobre os ais de Deus. A confiança que nós precisamos ter em Deus, ser uma lareira acesa de verdade. Porque quando Isaías fala desse contexto de lareira, a gente começa a perceber o que está acontecendo culturalmente em Israel. Israel não tem luz, né, acesa a não ser lamparina. E a lamparina nada mais é do que aquilo que é abastecido pelo azeite, ou o óleo, né, da oliveira. Mas para você extrair o óleo, o azeite da oliveira, você tem que recolher muitas azeitonas, o fruto da oliveira, muitas olivas. E você tem que espremê-las. E mesmo espremendo, você tem que purificá-las para que elas possam de verdade ser uma chama acesa. Vê que ser de Deus significa que dá trabalho. Não é tão simples entrar na igreja, fazer uma carteirinha, se envolver ministerialmente, estar andando de um lado para o outro. Não, querido, crente de verdade não está dentro da igreja, está com a igreja dentro dele, onde quer que ele vá, louvado seja Deus. Ele testemunha de Cristo onde quer que ele esteja. É bem diferente. Dentro da igreja é muito fácil, a gente dá glória a Deus, se veste de crente, é gostoso, a gente está num ambiente bom. Mas e quando a gente encontra o pecado lá fora? E quando a gente encontra os convites, né? Os convites são tão convincentes nos dias de hoje. Versículos 7 e 8 do texto de Isaías diz assim: como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como faminto, olha que expressão, que sonha que está comendo, ele sonha, ele não tem o que comer, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como uma pessoa sedenta, que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. As nações viriam até Israel para dizer que Deus estava castigando aquele povo, porque eles se sentiam uma lareira acesa, mas não emitiam calor. Não queimava o pecado entrava no meio de Israel com muita facilidade. Pelo contrário, eles até procuravam o pecado. Deus havia advertido, cuidado, vocês vão entrar no meio de nações que são nações que se prostituem com outros deuses. O que eles fizeram? Se prostituíram também com outros deuses. Deus estava dizendo, não confie nos deuses feitos por mãos humanas. Eles começaram a confiar, eles começaram a idolatrar a cultura, eles começaram a idolatrar a palavra que eles interpretavam, não que Deus liberava. Tudo estava acontecendo de modo a Deus olhar e falar, mas vocês não são mais povo. Vocês se sentem povo. Vocês dizem que são povo, mas vocês não são. Porque na hora que vem o pecado, vocês não têm fogo para queimar. Na hora que o aperto chega, vocês não têm poder de Deus para assustar o mal. Ah, irmãos, Deus estava preocupado com aquele povo, porque era como se houvesse um fogo estranho. E aí, como a gente falou no último domingo, dos bêbados errantes, veja como a expressão, versículos 9 em diante, diz assim: fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte.
Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Olha a responsabilidade dos profetas. E cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Misericórdia. Naquela época o povo dependia de profeta e vidente para ouvir Deus. Hoje não mais. Hoje não mais. Pelo amor de Deus, irmão. Se você ainda está abrindo lá o YouTube para receber uma profecia do Senhor, o diabo vai trazer profecias do inferno para a tua vida. Quer ouvir Deus? Vai ler a palavra. Quer ouvir Deus? Vai jejuar. Quer ouvir Deus? Vem para a igreja. Quer ouvir Deus? Mantenha-se em comunhão. Quer ouvir Deus? Afaste-se do pecado. E você vai ouvir claramente a voz de Deus. Versículo 11. Para vocês toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. É impressionante, queridos, como Deus fala de forma tão clara. Alguns falam assim, pastor, mas a palavra de Deus é tão difícil da gente entender. Bom, talvez seja difícil se você já for procurar na palavra a resposta para os seus problemas pessoais. Se você buscar Deus, a palavra de Deus vai dar o caminho. Se você quiser santidade, a palavra de Deus já tem toda a fórmula. Mas quando a gente procura, diante dos nossos erros, das nossas decisões erradas, respostas para os nossos erros, talvez seja difícil encontrar na palavra a resposta. Porque a gente perdeu a capacidade de ouvir Deus. A gente quer ouvir Deus do nosso jeito, a gente quer ouvir Deus do jeito que a gente quer. A gente não quer ouvir bronca de Deus. A gente quer ouvir prosperidade de Deus, a gente quer ouvir sobre o amor de Deus. Pastor, mas a gente ouve muito cajado de Deus. Bom, meu querido, que bom que é de Deus, né? Que bom que é de Deus, que bom que não é dos homens. Porque Deus, até quando Ele bate, Ele ama. Você pode dizer glória a Deus por isso? Até quando bate, Ele está amando. Esse povo que está aqui sendo criticado por Deus ou recriminado por Deus, estavam como bêbados, procurando revelações, profecias. Parece que a gente está falando dos dias atuais. Não, eu estou falando de Israel do passado. Eles não conseguiam mais manter a comunhão com o sacerdócio, até porque os sacerdotes já estavam se corrompendo também, né? Aqui está um sério problema crônico da igreja. Como você apoia, como você segue, como você vive uma vida atrás de alguém que não tem fruto. Como você consegue ouvir revelações, profecias de uma árvore que você não conhece o fruto. Isso é sério demais, irmãos. Quando o pastor fala assim, vem para a escola bíblica, o que é fornecido na escola bíblica? Um livro, uma revista. Uma revista que nós entendemos que foi desenvolvida pelo conselho da igreja que você frequenta. E que convida pastores que estudaram a palavra e têm vida no altar para escrevê-las. Aí vem o crente e diz assim, mas eu não tenho tempo para ler, então vem para ouvir. Mas eu não consigo acordar cedo. Opa, peraí, você acorda de segunda a sábado para o patrão e para Deus você não consegue? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa conversão. Porque nós deveríamos dar prioridade a Deus. Não seria esse o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e não o patrão que paga o salário? Até porque na hora que a doença vem, o patrão não lembra de você. E por mais que ele pagasse o melhor plano de saúde, ele não tem a cura para você. Quem cura é Deus, quem faz a ferida é Deus, quem faz o milagre é Deus, quem castiga é Deus, quem tira do castigo é Deus, louvado seja o Senhor. Não são as nossas ações, os nossos relacionamentos, não, queridos. Deus está falando que esse povo estava vivendo como bêbados errantes. Por quê? Cegos sem muleta, livros lidos e não compreendidos. Ih, pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Leia outro texto. Tem textos que são difíceis mesmo. Lê outro texto, lê outra coisa. Vem estudar a palavra é explicada na escola bíblica. Mas eu li esse texto e não entendi. O professor vai explicar. E se você ficar bem atento, você vai entender como Deus fala. Deus fala de muitas formas, irmãos.
Deus fala através dos louvores. Para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, se você estiver atento ao que a canção está dizendo, você pode estar aprendendo de Deus. Agora, é muito sério o que Deus vai dizer quando essa fogueira, que não tem calor suficiente para queimar o pecado, ainda se sente lareira de Deus. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós olhamos para a fogueira, eu falei sobre luz e calor, né? São duas coisas totalmente diferentes. Parece que deviam estar ligadas. A gente aprendeu antigamente nas lâmpadas, né? Que você não podia colocar a mão na lâmpada porque ela queimava. Porque era uma lâmpada incandescente. Esquentava. Mas já inventaram luz através de lâmpada fria. Luz de LED e outras, né? Aquelas lâmpadas que tem aquele pozinho dentro, que agora já está saindo de linha. Não tem isso. Você tem claridade, mas não tem calor. Então, se alguém disser, vamos para o meio da selva, e não esqueça de levar fogo, você tem que levar um isqueiro, você tem que levar um fósforo. Não adianta você levar a lanterna mais possante, porque a lanterna não gera calor, apenas luz. Então, tem crente que mostra a luz pelo modo de vestir, pelo modo de falar, mas não tem calor suficiente para queimar o pecado. Entende por que Jesus vai dizendo, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus? Porque parece não uma lamparina acesa, não uma fogueira acesa, mas uma lanterna com uma boa pilha. Tem crente que tem pilha Duracell, irmão, sabe aquela pilha que dura muito e que ele está aceso o tempo todo e ele fala de Jesus e ele tem um jeito de falar, mas na hora que vem o pecado ele não tem calor, não queima, não consegue cauterizar o pecado, pelo contrário, mas ele tem luz, as pessoas olham para ele e falam, puxa, viu, coisa linda, olha, que oração fabulosa. Irmãos, versículo 13 diz assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Olha aí, vou continuar lendo o versículo 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. É como se Deus dissesse, vocês vão ver, e aí Isaías vai ser chamado de profeta messiânico, porque ele vai deixando o entendimento de que Deus não vai abandonar o povo, mas vai suscitar uma brasa viva de verdade. Aí você entende porque no Novo Testamento, quando João Batista, né, o profeta, vem anunciando os caminhos de Jesus, ele não vem falando palavras de amor, ele vem baixando o cajado. Ele vem falando contra o pecado de forma dura. Ele é duro demais. Se alguém, mas eu conheço alguém que é duro. Você não conheceu João Batista. O homem que levou a cabo até o final a liberdade ou o livre-arbítrio de dizer que eu vou negar o meu Deus para não perder a cabeça. Ele diz, não, eu perco a cabeça, mas eu vou continuar denunciando o pecado. Herodes, você roubou sua mulher Herodias do seu irmão, você matou seu irmão para ficar com a sua cunhada. Isso era João Batista, o contexto histórico. Daí a gente começa a entender que para a gente ser lareira de Deus não é tão simples quanto a gente acha. Não é só dar um... Sabe o que é isso? Tinha um irmão, um grande amigo, diácono. Todas as vezes que ele chegava perto de mim, ele fazia assim. Eu fazia brincando, eu dizia, irmão, o que é isso? Está recebendo a presença de Deus? Ele, fogo puro. Varão Jarbas, fogo puro. Eu dizia para ele, espero que seja mesmo. Porque na hora que o diabo chegar perto de você, rapaz, você tem que dar uma rasteira nele. Isso aí não vai ter que ser só uma dança, vai ter que ser uma capoeira para você derrubar ele. Porque se só for uma demonstração coreográfica, o negócio vai ficar estreito. E a gente falava sobre essas coisas, eu dizia, eu não recrimino, mas eu me preocupo com aqueles que querem muito mostrar uma santidade que não tem.
Lareira, mas não de calor, só de luz. Ariel, lareira que não é de fogo verdadeiro. Então, quando você já acendeu um fogo para fazer um churrasco e o fogo não acende direito, você culpa quem? O carvão? Mas quem comprou o carvão? Talvez você devesse entender um pouquinho mais antes de tentar tacar fogo numa madeira que não queima. Só depende de nós, irmãos. O Senhor conhece quem vive de modo a aquecer aqueles que verdadeiramente passam frio. Você quer mostrar o fogo do Espírito Santo? Aquece alguém necessitado. Vai fazer a obra de caridade e boas ações àqueles que precisam, sem precisar mostrar nada para ninguém. Faz para que Deus veja, não para que os homens vejam. O Senhor conhece quem vive a clarear os caminhos dos que jazem em trevas. Tem gente que é luz, Jesus usa para ser luz. Você para ao lado de pessoas, quando a gente está entristecido, eu vivi muito isso na minha conversão, e Deus sempre enviava alguém que pegava na minha mão e dizia assim: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos para a igreja. Eram tochas acesas na minha vida que me mostravam o quanto eu precisava me aquecer em Deus. E não só se sentir crente. Talvez você conheça algum crente que está se sentindo no escuro, com frio. O que tem de crente com frio não está no gibi, irmãos. Mas olhando parece que ele é fogo puro, mas ele está com frio. Ele precisa se aquecer. Mas se não buscar a comunhão, a brasa se esfria. O Senhor conhece quem vive a queimar os pecados com juízo e justiça de verdade, que é avivado não pelo jeito de falar, mas como ele vive diante do pecado. Quando ele não só condena o pecado alheio, mas quando ele afasta o pecado quando se aproxima dele. Quando ele luta para dizer não, enquanto todos estão dizendo sim. Deus conhece. E antes de nós buscarmos os culpados para a brasa não estar acesa, uma vez eu disse isso para um irmão que desejava muito que nós tivéssemos vigília. Ele falou: pastor, o senhor nunca fez vigília? Eu falei: já, várias. E por que a gente não faz mais? Eu falei: se o povo não está vindo no horário comercial, vai vir de madrugada, irmão? Eu não tenho outra palavra. Ah, pastor, mas vigília vigília é o quê? Vigília é fogo puro? Só se tiver alguém com panderola e fazendo aqueles corinhos, né? É gostoso, é bom, é animado, mas se não for verdadeiro, não tem fogo nenhum. É melhor você dormir na sua casa de madrugada. Agora, se você vem com calor e encosta no irmão e transmite esse calor, e esse calor esse irmão quer transmitir o calor para o outro, aí, irmãos, a vigília vai pegar fogo. Vai. Coisas maravilhosas vão acontecer. Mas só para dizer que estamos acordados, faça-me um favor, deixa eu dormir, irmão. Eu já durmo pouco. Eu disse: eu amo vigília. É porque eu amo vigília é que eu durmo pouco. Eu estou vigiliando, não é nem vigiando, estou vigiliando todos os dias. Nós precisamos estar em vigilância constante, ao invés de ficar procurando vigílias. Eu quero encerrar lendo Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Jesus repreende um carvão que culpava o outro carvão. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Deus quer que a igreja, que a nossa vida seja de verdade um meio para aquecer um mundo que está morrendo de frio. Mas isso é muito mais do que atender necessitados. É muito mais do que fazer boas ações e caridade. A caridade e as boas ações são o resultado de uma vida de fé verdadeira. Eu mostro a minha fé através das minhas obras. Mas não adianta eu só praticar as obras se eu não tiver fé suficiente, porque eu vou fingir que sou crente. Eu vou fingir que sou crente, vou fingir que sou quente.
A gente só sabe realmente se somos fogo puro se o pecado vier e a gente queimá-lo. Ai da lareira de Deus. Ai daquele que diz ser o que não é. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pés nesse momento. Eu quero orar. Quero pedir ao Senhor que nos ajude, que nos anime, que nos fortaleça cada dia pela sua palavra. Que o Senhor olhe para nós com olhos de misericórdia. Convido você a fechar os seus olhos e pedir misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aqui estamos nós, tentando ser luz nesse mundo, sal que realmente salga. Encontramos nossas dificuldades, nossas lutas, as nossas adversidades, sim, podem nos atrapalhar de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Ore para que o Senhor mantenha misericórdia sobre a tua vida. Ore para que o Senhor aqueça a chama no teu espírito, no teu coração, para que você deseje ansiosamente ler a palavra, entender a palavra, orar pelas madrugadas, mesmo não tendo vigília na igreja, que você faça a sua vigília na sua casa, que você acorde cantando louvores a Deus, experimente de madrugada, não canta alto não, porque os vizinhos vão reclamar, mas acorda de madrugada, eu estou com sono, lava o rosto. Talvez Deus queira falar com você nesta madrugada, talvez Deus queira receber de você adoração. Ande pelos cômodos da sua casa, ande. Comece a dizer, aleluia, glória a Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te adoro porque o Senhor me escolheu para ser teu filho, tua filha. Talvez você precise mais dessa comunhão, para que não seja o mundo a julgar você, mas apenas Deus, para que você seja uma lareira de verdade. Quando vier o pecado, o calor que está em você vai queimar o pecado ao seu redor. Para aqueles que estão em trevas, vejam luz em você, louvado seja Deus. Para que você aqueça os que estão com frio. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Que a tua palavra esteja em nós. E que possamos vivê-la, praticá-la, para que ela esteja no nosso sangue, no nosso corpo, em cada célula do nosso corpo, a tua palavra esteja em nós, para que possamos ser verdadeiramente avivados, e o Senhor veja esse avivamento em nós, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Que essa geração, a nossa geração, seja uma geração de adoradores de verdade, em espírito e em verdade.